Olá, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABORS. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube sobre odontologia legal. Agora chegamos numa fase, essa aí para vocês terem uma ideia, essa mesa aqui que eu estou falando, né? Esse aqui é o meu local de trabalho aqui no Ministério Público. E a professora Raíssa me pediu para conversar um pouquinho com vocês, né? Eu entendo toda a correria de vocês, mas a gente vai conseguir, espero eu, aí deixar o nosso recado no sentido de ampliar ou sensibilizar vocês para esse tipo de trabalho, né? Então, nós temos um trabalho institucional vinculado a essa instituição que eu trabalho hoje, que é o Ministério Público, e também temos uma atuação fora aqui do Ministério Público nessa área de odontologia legal, né? Ou forense, tem gente que gosta de chamar de odontologia forense, eu não costumo chamar de odontologia forense, mas eu entendo quem chama, tá? Então, quando a gente chega num local desses, ele é um local muito mais de um escritório de projetos, vamos dizer assim, do que um ambulatório de odontologia, né? Embora a minha sala aqui, para o outro lado que vocês não estão vendo, tenha uma cadeira odontológica, né? Agora está em reforma aqui, não tem aqui bem como eu gostaria para poder mostrar, mas em seguida vamos poder mostrar isso aí. Quem vai me seguir vai poder ver quando ficar pronta a reforma. Bom, por que eu mostro isso, né? Se vocês olharem em cima da mesa, o que tem ali? Ali tem um processo, né? E no canto da folha está escrito urgente, né? Então a gente recebe muitos processos que têm uma tramitação urgente, né? Então a gente tem que entender que a gente muda um pouquinho o nosso local de trabalho, né? A gente vai para esse local mais de projetos, mais de escritório, mais de computador, né? Mais de teclado, mais de negatoscópio. Eu uso muito negatoscópio para ver, analisar exames e tal. Hoje em dia já vem muito digitalizado, né? Então é um pouquinho mais difícil, mas ainda tem bastante. Então, dizer para vocês que esse mundo aqui, eu quero apresentar um pouquinho desse mundo para vocês hoje de tarde, tá? Quem quiser aí postar, não tem problema, só marca a gente aí para a gente poder acompanhar também, tá bom? Bom, essa imagem, né, eu sempre coloco no início das minhas aulas, ela já hoje está um pouquinho diferente, né? Essa imagem já tem aí praticamente uns 5, 7 anos, onde, para vocês terem uma ideia, isso é uma vara civil, o cartório de uma vara civil do nosso judiciário, né, o nosso poder judiciário. Então, para vocês terem uma ideia, tudo que está em azul, amontoadinho, são processos, né, processos judiciais. E, obviamente, dentro desses existem processos que são de pacientes contra dentistas, e do outro lado, um pouco menor em quantidade, tem também de dentistas contra pacientes, tá? A gente chama sempre, quando a gente está falando de justiça, de autor, que é quem entra contra alguém, e o réu, quem está sendo acusado, tá? E essa é a Paulinha, estagiária da Vara Civil, né, onde a gente, quando está no ambulatório, fazer uma comparação, no ambulatório de odonto legal, você pega lá seus materiais, você tem toda uma relação com aquelas auxiliares que estão no ambulatório, que estão ali para auxiliar vocês. E aqui no foro, a gente tem que ter uma relação muito boa com as estagiárias para entregar o processo, para eventualmente conseguir algum tipo de atalho, no sentido de esclarecer coisas que a gente nem sempre, por estar no mundo odontológico, quando a gente entra no mundo do direito, a gente não é obrigado a saber, né? Então, às vezes, elas orientam, olha, vai por aqui, vai por ali, e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um passeio, né? Deu uma desconfiguradinha ali, que a setinha estava melhor, mas a gente tem um passeio, a gente tem uma visitação, vamos dizer assim, a uma vara civil durante a especialização, né? E a especialização, então, conhece onde é o local quando um perito, né, como eu coloquei dentro da setinha ali, presta esclarecimentos para as partes, como que ele senta. E bem na frente, onde senta o perito, está ali a doutora Fabiana, que é titular da 18ª Vara Civil, foi minha colega de colégio, né, hoje ela é
a juíza desse local. Então, ela dá uma aula para a nossa especialização, a gente vai lá, conhece, vê como é que é o fluxo, os protocolos, as rotinas de uma vara civil, né? Então, isso é um momento bem esperado do nosso curso, porque a gente consegue entrar no mundo, né, ser bem recebido e acolhido, e, ao mesmo tempo, né, fazer e desenvolver esse trabalho como se um perito tivesse que conhecer essa realidade, né? Como ele deve, perdão, conhecer essa realidade. E aí, a nível de introdução, eu sempre gosto de fazer uma introdução bastante visual, né? Eu acho que se vocês entenderem o que tem aí, é um caso bem legal, ele está publicado, portanto, o que eu estou mostrando aqui já está na literatura, não estou mostrando nada que não possa mostrar, né? Nós temos um implante na letra A, colocado na mandíbula, né, em contato com o canal mandibular, né? E na letra B, nós temos um implante zigomático perfurando o seio maxilar da paciente e indo parar, reparem, dentro da órbita. Era para ele ter ido mais para a nossa esquerda e ele foi para a direita e terminou acertando a órbita da paciente. Infelizmente, né, isso é um erro de planejamento, né? O colega não deveria fazer essa ação dessa forma, né? Ele deveria ter calculado, feito uma guia cirúrgica mais adequada, né? Ter ido com um pouco mais de cautela, né? Então, esse caso, ele já mexe um pouquinho com a gente, né? Talvez aí, quando eu trago para essa realidade minha da perícia, fique mais fácil de conversar com vocês, né? E na própria faculdade, na própria revista da faculdade da URGS, né, há algum tempo atrás, quase 10 anos, a gente publicou um artigo que dizia o seguinte: era um caso de um sujeito que estava sendo atendido, né, numa clínica, e lá pelas tantas, olha que interessante o que acontece. Sabe aquela broca ponta de chama ou pera com a haste amareladinha? Ela normalmente é para acabamento, né? A gente coloca ali para dar um acabamento na oclusão. E olha o que aconteceu, ela se desprendeu da peça de mão, do micromotor, e foi parar, olha lá, né? A gente não tem muita ideia de quando vê um raio-x de tórax, mas isso é o pulmão, né? Isso é onde ela está alojada no pulmão do paciente. Então, ele, em vez de engolir e ir para o estômago, ele pegou a faringe e foi para laringe e pulmão. Então, ele tossiu na hora e a broca entrou no pulmão, tá? Onde entra o ar, né? Bom, e aí? Né? Então, se fura assoalho da órbita do olho, se vai para o pulmão, como é que fica, né? Como é que a odontologia, para dar uma provocada em vocês, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão aí com odontologia, né? O que representa isso, né? Quem é que vai dizer o que significa isso, né? Então, a primeira coisa, claro, a gente tem que prestar o primeiro atendimento, né? Essa pessoa que engoliu, que aspirou, né? Portanto, a broca, ela foi atendida a nível de hospital de pronto-socorro, né? Então, o colega parou o procedimento, colocou a paciente junto num táxi e levou para o hospital para, primeira coisa, tentar ver o que dava para fazer. E, casualmente, lá, essa história é bem legal, porque ao chegar, já foi feito esse raio-x inicial que vocês estão vendo, né? A sala já de triagem, praticamente depois da primeira triagem das cores, já vem essa primeira sala clínica. E aí, logo em seguida, ela foi para o bloco cirúrgico, tá? E no bloco cirúrgico, para vocês terem uma ideia, que vocês estão vendo aí, e que também está no artigo, é um fluoroscópio. É tipo uma imagem, como se fosse um negatoscópio misturado com uma imagem radiográfica e tomográfica, né? Então tu consegue ver o aparelho e ele vai direitinho lá na peça, ele tem um laço na ponta e o cirurgião, claro que com o paciente anestesiado, entrando pela laringe também, ele consegue acessar essa broca, né, e puxa ela e ela sai, né, desde lá de dentro do pulmão, graças a Deus, né, para vocês terem uma ideia, quase 2 centímetros ali, né. E a partir disso, então, a gente não tem mais a broca dentro do pulmão do paciente, né?
Por que eu trago essa ideia? Por que eu trago essa história para vocês? Para a gente pensar o seguinte, uma das coisas que cabe ao perito, né, e aí a Raíssa me pediu uma aula de assessoramento técnico, de assistência técnica, tem gente que chama de um jeito, outros de outro, não importa. A gente tem que, a pessoa, a partir daquele momento que a peça saiu, vida normal. Né? Ela não vai ter mais um incômodo sabendo que tem alguma coisa dentro dela que tem que sair, que não saiu. A vida normal. Então, como que é uma vida normal? Normal, ela não tem que se preocupar mais com nada relacionado a esse evento que aconteceu com ela. Então, a gente costuma dizer na odontologia legal que nós temos até o momento que a broca entrou no pulmão, até o momento que ela saiu, nós temos os danos temporários, porque, na verdade, o paciente tem um tipo de dano. Né? Qual é o tipo de dano? É um dano onde ele se aborrece, ele percebe que ele tem um problema, ele fica ansioso, né? Talvez ele tenha que não ir no trabalho naquele turno ou no outro. Isso automaticamente é classificado, né, como um dano temporário. No momento que tu tira a broca, acabou, não tem mais dano, só tiveram danos temporários. Que no caso o colega pagou o táxi, foi atendido pelo SUS, não gastou nada, mas se tivesse gasto e o profissional tivesse arcado com esses custos, né, seria justo, vamos combinar, né, do profissional assumir isso. Foi um acidente, mas aconteceu. Então, a gente procura entender que a odontologia legal tem essas questões de esclarecer o que aconteceu frente a um processo judicial. Nesse caso, não aconteceu um processo judicial, porque o paciente se sentiu acolhido, se sentiu bem atendido, tanto pelo dentista, o qual aconteceu uma coisa sem querer, da broca ter saído, né, até a retirada efetiva no hospital de pronto-socorro. Então, não houve um processo judicial nesse caso especificamente. Mas é importante eu mostrar essa estatística para vocês, que essa autora de colaboradores em 2014, chama Andréia Terada, ela é da Universidade de Rio Verde, em Goiás, professora lá também. Ela fez um estudo, na época que ela estava na especialização, exatamente na região lá do interior de São Paulo, onde tem a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, né, onde o professor Ricardo Henrique lá coordena os trabalhos. Ela fez em todas as comarcas da região de Ribeirão Preto. Né, e está publicado lá de 2014 esse trabalho. Vocês reparem que é leve, mas existe um aumento nessa linha. Né, alguns momentos ela baixa um pouquinho, mas normalmente ela aumenta de um ano em relação ao outro, do número de processos contra o cirurgião dentista. Então, uma das coisas que eu acho importante para a gente conversar sempre que eu venho, que eu falo para estudantes de graduação, é o momento em que a gente tem que interpretar esses dados. Né? Porque, assim, a gente sempre costuma dizer, os processos estão aumentando, e a gente cria uma teoria do caos, né? E incute um sério medo nas pessoas, que eu sou contra. Né? Então, está aumentando o quê? Quanto e como. Né? Então, a gente mostra um gráfico, mostra um autor. Então, é legal a gente sempre ter essa referência. Né? Eu conto isso para que vocês pensem também, quando vocês começarem a falar alguma coisa, dizer, não, eu vi um trabalho, nesse trabalho da região tal, aconteceu tal, né? E as coisas estão evoluindo. Existe um aumento na demanda dos processos. Se a gente vai para uma outra região, né, uma região lá no Paraná, acho que é o próximo slide aqui, esse autor, o nome dele é Elion Lino Júnior, né? Aliás, o bom, depois vocês perguntem para a professora Raíssa, mas o bom da odontologia legal é que a gente termina conhecendo praticamente todo mundo que atua na área. Então, a gente sabe o nome completo das pessoas, conforme a gente vai falando. Então, olha o que o Elion propôs lá, o que ele achou, propôs não, que ele encontrou, né? Ele encontrou um aumento, gente, bem significativo, né, dos últimos anos, ali de 2009 a 2015, desse tipo de processos de responsabilidade, né, envolvendo a odontologia, e ele, né, na região de Londrina, do Paraná, mostrando aí quantitativamente esse aumento. Tá? E aí, trazer para vocês uma informação que eu acho sempre muito boa. E nós temos aqui no estado, olhem aí, olhem na tela para vocês, nós temos a AVERD. Não sei se vocês sabiam disso, mas a AVERD
é uma associação que defende vítimas de erros de odontologia. Era só o que faltava, né? Então, para vocês terem uma ideia, existe um núcleo, existe uma demanda para os advogados, que é exatamente essa nossa área odontológica em relação aos processos. Então, isso é uma coisa que veio assim, para a gente parar para pensar, né? Até que ponto o nosso trabalho está sendo observado por advogados e estimulando as pessoas que se sentiram mal atendidas que busquem a sua reparação por isso, né? Então, não sei se vocês já conheciam essa associação, mas ela é hilária, né? A gente saber que ela existe já é por si só curioso. Então, esse é um trabalho, pessoal, que eu chamo a atenção de todo mundo que está assistindo aí. Quem está no celular vai ter que aumentar um pouquinho, né? Mas olha lá o que aquela autora Flávia Mariana da Rosa achou. Ela pegou uma parte de um corte, que a gente chama, né, na linha do tempo, e ela fez uma análise de processos na região de São Paulo e região, né, ao redor do ABC, ali, paulista, para ver como seria o número de processos de pacientes contra dentistas e como que seriam os danos materiais e morais desses casos. O que as pessoas estão ganhando ou perdendo, né? Então, reparem lá embaixo no gráfico, né, em que a gente tem no primeiro grau, na primeira parte da primeira coluna, bem da esquerda lá, né, decisão de primeiro grau, dano material e moral. Aí a gente vai na linha, lá na média, vamos para a média. Aí, em média, as pessoas ganham 27.821,6 de danos morais, do que materiais é menos da metade, muitas vezes. Reparem que interessante, né? Em torno da metade. 11.615,6. E aí tu diz assim, ok, eu não concordo. Eu vou recorrer da decisão de um juiz, né? E quando a gente vai recorrer, a gente vai para o segundo grau da justiça, né? E nesse segundo grau a gente passa, então, a ter 3 desembargadores, né, julgando o nosso pedido. Olha que interessante o que acontece. Ainda lá, agora vamos voltar para a coluna bem da esquerda, lá, danos de decisão de segundo grau, né, um acórdão, que não se chama sentença, a decisão se chama acórdão, em relação ao que se encontra. Piora. Olha que legal, piora. Aí aumenta o número de danos morais, né? Legal é a verificação, não o aumento, né? 32.615,6, e as pessoas perdem, porque recalcula-se muitas vezes esse dano material. Então a gente aumenta do primeiro para o segundo grau, achando que está fazendo um bom negócio em recorrer, né? Piora, tem que pagar mais, né? Só para vocês terem uma ideia, uma noção, assim, né? O nosso judiciário e os processos aqui no Rio Grande do Sul, eles são baseados em juros e correção monetária. Para vocês terem uma ideia, o juro é uma coisa que é meio líquida e certa. Tu vai lá e olha quanto foi o juro por ano. Mas a correção ela é feita pelo IGPM, para vocês terem uma ideia. O IGPM do ano passado foi 36%, praticamente, dependendo da época que tu observa ele do dia, da época do ano, do final do ano, né? Chegou a dar 36%, mas dá em torno de 30%, vamos botar. Significa dizer o seguinte, se tu tem 100 mil de um processo que tu perde e está decretada a tua perda numa sentença no fim do ano, mas ele foi proposto no início do ano, incide sobre a decisão, desde o dia que ele entrou na justiça até o dia que julgou o processo, tu tens o direito dessa correção. Então, é uma grana, para vocês terem uma ideia, melhor do que qualquer tipo de aplicação que a gente vai fazer no banco. Então, se você tem condições de deixar o seu dinheiro no judiciário, você vai ter uma renda de 30 e poucos por cento ao ano, né? Significa dizer que em 3 anos, se você for julgado, demora às vezes mais de 3 anos, você dobra o valor daquilo que você poderia ganhar. Então isso é meio cruel, mas é importante vocês saberem. O judiciário hoje se baseia nesse patamar, né, de correção. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, ok? Um abraço e até mais!